Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temas avulsos de história, arte e literatura. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Como historiadora, tenho trabalhado e publicado, e já tenho uma boa, cerca de 2 dezenas de livros. Trabalho sempre dentro do campo das fontes documentais e a partir delas, seja versando situações relacionadas com personagens históricos, naturalmente, portanto, biografias históricas, ou estudos biográficos, melhor dizendo. Encontra-se um deles, e que eu costumo selecionar quando vem assim à mente, ao qual eu dediquei um certo afeto. Afeto porquê? Porque dei voz, ou emprestei a minha voz, a um personagem masculino que viveu do final do século XV até à segunda metade, passou da segunda metade do século XVI. Na realidade, nasceu em 1490 e morreu em 1566. Este homem, este personagem, que na realidade é uma figura histórica, chamava-se António Correia e tinha de apelido, depois foi reconhecido com brasão de armas pelo rei Dom João III, o apelido Bahrein. Este homem chamou-me a atenção na medida em que ele está conectado por costados com uma família que, sendo uma família muito antiga, aliás, os próprios Correias são famílias que vêm da primeira dinastia de Portugal, e que depois vão continuando e que se começam a afirmar já na segunda dinastia com o mestre Davis, desempenhando vários cargos que têm a ver com serviços de Estado, como hoje diríamos, são moradores ou são servidores da Casa Real. E então, dizia eu, este António Correia Bahrein chamou-me então a atenção por o vir a encontrar ligado a uma família que eu estudei, relacionada com uma heroína, podemos dizer, com uma mulher do século XVIII, chamada Luísa Clara de Portugal, e que teve o apelido ou a alcunha de a Flor da Murta. Quando estudei essa figura, estudei evidentemente a sua ascendência, a sua genealogia, digamos, ela própria descendente e muito próxima, aliás, da grande nobreza. No caso, era neta do Conde de Castelo Melhor, do primeiro Conde de Castelo Melhor, mas não foi por isso só que eu queria falar do António Correia Bahrein. O que eu verifiquei é que na ascendência e nas suas relações, nomeadamente a partir do casamento com Dom Jorge Francisco de Menezes, o senhor da Terrugem, famílias também, enfim, os Menezes são famílias com costado antiquíssimo em Portugal, e ao procurar informação sobre essa família, esse marido dela, venho então a verificar que ele entronca por descendência neste António Correia Bahrein. Como o nome não é muito vulgar, mesmo em Portugal, verifiquei sem muita dificuldade que Bahrein tinha a ver com o Emirato, hoje um dos principados dos Emirados Árabes Unidos, precisamente Bahrein. Atraiu-me então a atenção e quando tive a oportunidade procurei informação sobre ele.
e existe realmente muita informação sobre ele nas crónicas contemporâneas, ou seja, do século XVI, dos grandes cronistas, dos descobrimentos e das conquistas, neste caso relacionadas com os descobrimentos portugueses, e desse interesse consegui fazer uma recolha de uma biografia comparada, isto é, comparando o que é que os vários cronistas de grande ou menor nomeada, mas todos eles se completam e dão a sua visão dos factos do grande período da história de Portugal, e recolhi então todos esses dados que cotejei e depois sintetizei numa recriação da vida deste António Correia Bahrein. António era filho do Aires Correia, que foi, não por acaso, o homem escolhido por Dom Manuel para ficar em Calicut, isto é, estamos a falar no regresso de Vasco da Gama e, portanto, na ida da segunda grande armada, que foi a de Pedro Álvares Cabral. Então, Aires Correia ia como feitor da feitoria que iria de ser construída a primeira na costa ocidental da Índia, portanto, do continente indiano, isto é, que nós designamos normalmente por Índia do Cour. Aires Correia, portanto, tinha um cargo que nós hoje nem podemos, talvez, encontrar o termo que lhe corresponde em termos de conceito, mas que poderíamos dizer que era o representante, o cônsul, para não dizer o embaixador, o homem que ficava encarregado, ficando ali naquele lugar, no Oriente, de fazer a transação, tanto diplomática como de negócios, com as entidades governamentais locais. O que eu via descobrir, além deste facto que é, enfim, mais ou menos conhecido, é que o filho o acompanhou na viagem exatamente nesta armada de 1500, que é a armada de Pedro Álvares Cabral. Então, verificando que ele, na altura da sua partida, era um jovenzinho de 10 anos, eu pude recuperar toda uma memória em que isolo a sua figura enquanto representante não só de si mesmo, mas que poderia ser de outros jovens que começavam muito cedo a carreira de armas, como soldados da fidalguia, mas também de outros que embarcavam, embora escolhidos nessas primeiras viagens de longuíssimo curso, e que, no fundo, nós não conhecemos absolutamente quem fossem, mas que por aqui podemos imaginar que talvez outros jovens com mais ou menos idade de António Correia também poderão ter embarcado em circunstâncias idênticas. Isolando então do contexto, dou-me conta de que ele, indo nessa armada de Pedro Álvares Cabral e sendo filho de alguém que levava um cargo de tão grande nomeada da parte do rei Dom Manuel I, ele teve o privilégio de estar com essas figuras máximas da época que fizeram parte dessa grande odisseia que são os descobrimentos portugueses no seu pico, no seu ponto alto, depois de terem passado o Cabo das Tormentas. Nesta circunstância, António Correia teve o privilégio, seguro, não é imaginado, de ter entrado nesse momento numa situação de contacto com esse continente por explorar sul-americano, como depois veio chamar-se América, todo o conjunto desse continente, do norte a sul, mas neste caso sul-americano, que é a terra brasileira. Ele assistiu a todos os momentos, não é? Desde o ancorador até regresso, isto é, retorno, neste caso à viagem que prosseguiu até à Índia. Ele teve então o privilégio de estar com aqueles, nomeadamente Pero Vaz de Caminha, que deixou aquele testemunho que é património mundial da humanidade, e ele viu também com os seus próprios olhos, e ainda jovem, muito jovem, podemos dizer uma criança, se fosse nos dias de hoje,
aquele encantamento de tocar pela primeira vez numa terra com gente nunca vista na Europa. O livro, então, que merece hoje a minha atenção, ou que pede a minha atenção, mais do que merecer, é da minha autoria, merece então, é o meu afeto de uma forma particular, por ser alguma coisa de que eu também faço parte enquanto alguém, enquanto pessoa, que imagina como terá sido essa viagem e a preparação dessa viagem e depois o seu regresso. Isto para não falar naquilo que foi a vida posterior deste António Correia Bahrein, ao longo de muitos anos, que pôde conhecer uma vastidão enorme de situações, vivenciá-las, esteve presente entre essa fidalguia e essa nobreza dessa época extraordinária, e que acabará por mais tarde voltar, sendo já um homem feito, de 28 anos, numa outra armada, onde vai desempenhar cargos interessantes e muito importantes da parte do rei, que nesta altura já é Dom João III, para chegar ao contacto com o território marítimo que está para além, portanto, via marítima para além do Estreito de Malaca. Este homem não é, portanto, um homem qualquer. Eu, quando disse Dom João III, peço desculpa pelo lapso, ele ainda está no tempo de Dom Manuel I, quando faz essa viagem numa outra armada, como estava a dizer, em 1518, e que vai desempenhar o cargo importante de embaixador para além de Malaca, no território que hoje é conhecido como, que depois foi conhecido como Birmânia e que vai inclusive até ao território às portas da China. Ainda é Dom Manuel. De facto, quando ele regressa é que já não encontra Dom Manuel vivo, portanto já morre nesse entretanto, e se ele o tinha, portanto, se lhe tinha encarregado aquela obrigação que ele desempenhou de facto, e que estão muito bem descritas nas crónicas, de facto, quando regressou, as contas já foram dadas da folha de serviço a Dom João III, que então o haveria de, digamos, reconhecer pelos seus méritos, pelos seus trabalhos desempenhados nessa segunda grande etapa, em que ele é um homem adulto e responsável, e que lhe atribuirá o título de Bahrein, precisamente por uma das situações, um dos episódios durante a estadia de 4 anos no Oriente, em que ele desempenha, portanto, cargos de grande responsabilidade entre os reis ou os príncipes de Bahrein e os de Hormuz. Hormuz, que era a cidade ali colocada naquele ponto estratégico conquistado por Afonso de Albuquerque, e que, sendo ambos muçulmanos, como sabemos, portanto a religião comum, são duas regiões, quer dizer, a parte da Península Arábica e a outra parte do Golfo Pérsico, que são rivais muitas vezes por disputas, enfim, de vária ordem, como aconteceu naquela altura, e foi António Correia que foi dirimir uma das situações conflituosas naquele momento. Daí ele ter depois sido intitulado, por causa desse feito, com o título de Bahrein. Quando desenhei o formato do conteúdo deste livro, e portanto sobre o momento épico da vida de António Correia, mas também sobre o seu próprio desempenho nestes dois grandes momentos, um em que é praticamente uma criança e depois já um homem adulto, quando desenhei o formato que devia dar ao livro em termos de conteúdo, como estava a dizer, não consegui dar-lhe aquela narrativa, digamos, verista, realista, diríamos, que segue para e passo as situações, sem me colocar no lugar de alguém, ou imaginar que pudesse, de alguma maneira, sentir aquilo que qualquer um de nós sentiria, com sensibilidade para isso, já no fim da vida, quando faz as contas àquilo que tinha vivido e à época extraordinária que lhe tinha calhado, não é, no seu tempo de vida, enfim, enquanto durou a sua vida na Terra, ou nesta Terra. Então, ao construí-la, eu dei os títulos dos capítulos de alguma maneira emblemáticos, querendo também transportar o leitor
para momentos que vão para além do cotidiano no estreito comezinho das nossas vidas. E assim utilizei para cada capítulo portanto, titulação que tem a ver com um sentir, com uma sensibilidade feita em retrospectiva, como se outros escritores portugueses têm feito, já numa forma quase emblemática do entendimento dos factos históricos que nos transcendem. E assim, desde completas, amanhecer, partida, arribada, a própria viagem, as novas terras e os novos céus, o mar sem fim, luzes e sombras, as laudes e o torna-viagem, além do post-scriptum, com que encerro então este percurso biográfico sobre esta figura interessante, para mim pelo menos, chamada António Correia Barém. Nem sempre é fácil de ler ou de entender, sobretudo quando vivemos numa época como hoje, em que sem publicidade, sem divulgação, sem alguém que faça críticas porque esteja em sintonia com o conteúdo deste tipo de livros, dificilmente um autor, e eu considero-me entre esses, conseguirá ter alguma projeção que possa até acarretar ideias, ser objeto de algum tipo de crítica, seja positiva ou negativa, porque muitas vezes livros como este, e eu estou consciente disso, nunca chegam a sair do seu próprio anonimato, e muitas vezes só especialistas, principalmente pessoas amadoras de história, de uma história já mais afastada das academias, é que conseguem procurar ou encontrar ou ter o apetite ou o desejo de conhecer novas formas de abordar acontecimentos para além daquilo que registram os livros didáticos. O próprio título do livro já em si é emblemático, não querendo ser excepcional, mas é menos comum. Dei-lhe o título de Acima da Gente, o Céu. Manual ou Memorial de António Correia Barém, Crónicas Quinhentistas e outras lembranças. Penso ter feito, pelo menos, justiça a um homem ignorado que esteve em palcos extraordinários daquela época, que desempenhou os seus cargos ao serviço de Portugal, que cumpriu as suas obrigações e que depois as vai memoriar, recordando-as como se tivesse agora de novo a vivê-las, como todos nós, criando situações em círculo que são as da nossa própria memória. Até breve. Era uma noite formosa, toda cheia de luar. Era uma noite formosa. Um blog de Alice Lázaro. Toda cheia de